falar daquele caso que explodiu do Nego do Borel? Fogueira, hein? Fogueira? Esse é fogueira. Fogueira Taca com fogo. fogueira. Taca fogo aí, viu? Capítulos quentes, dramáticos, assustadores e de muita revelação por parte da Duda também, E viu? nem me fale. E a Ela gente não falou. imaginava que o pai da Duda já falava um pouco disso e tinha medo, na verdade, do que a gente está vendo aparecer agora, né? Exatamente. Na verdade, a Duda e o Nego do Borel se relacionaram por quase 3 anos, né? Eles ficaram juntos até dezembro do ano passado, terminaram, estavam noivos. E a Duda, várias vezes ao longo desse período, veio às redes sociais justamente se justificar, falar que várias fake news tinham saído, Sim. que ele tinha amantes, e ela falava, não, não é isso. O pai dela não gostava do Nego do Borel. Nem a mãe. Isso público e notório. É verdade. Nem a E mãe. o pai, Não. inclusive, se indispunha, né? Muito com o Nego do Borel, de ter brigas homéricas. Até a própria Duda chegou a falar, parece que é racismo. Isso, na verdade, o Nego falou que... Que a Duda, informação, falou, a Duda concordava com o pai dela, por isso que ela não tá visitando mais os pais, não tinha Sim, isso? teve toda uma polêmica envolvendo aí. Na verdade, o Nego isolava a Duda de uma maneira que ela não conseguia visitar a família, não conseguia ver os pais. Ela Mas aceitou a era condição. Ela isso que eu ia escolheu um falar. lado. Escolheu um Hoje lado. tudo vem à tona. Ela mesma, acho que com certeza Tudo admite bem. e sente tudo, mas ela escolheu um Mas lado. talvez ela estivesse naquela época sofrendo Cega. um assédio também tava dele, cega. que é um tipo de agressão e que não precisa ser agressão física, como a Tela chegou a falar agora, né? Sim. Mas era sabe aquela história daquele Emocional. assédio emocional, Psicológico, né? psicológico, Exatamente. moral. Sim. Então você sente, gente, menor que um grão de arroz. Sim, aquela história, né? Que você nunca vai encontrar alguém como eu, Sim. que eu sou muito bom pra você, que você depende de mim, cria aquela dependência. Um outro agravante que é quando você acusa, tipo, você me traiu, eu recebi tal coisa, você é maluca. É E verdade. de tanto você ouvir que você é maluca, você começa a achar que você é maluca, que você tá vendo coisa onde não tem. Sim. E ó, pra você entender, recentemente saiu um vídeo, um áudio, na verdade foi divulgado, né? Que a Lisa teria falado... Quem é a Lisa? Uma A influencer. Lisa é uma influenciadora Ah, uma digital, influencer. amiga do Nego do Borel e também da Duda. E o que é ela amiga. falou? Ela seria a suposta pivô dessa separação toda, na verdade. Ah, é? E aí vazou um áudio dela que ela teria mandado para uma amiga falando que teve relações com o Nego do Borel. Áudio bem quente. Dessa Lisa? Exatamente, da Lisa contando. Esse áudio, ele vazou agora, mas ele já tinha vazado antes. É que quando vazou antes, o pessoal deu uma abafada. Inclusive, a própria Duda foi confrontar o Nego. Que história é essa? Ele falou, não, Tá maluca. é brincadeira. Entendeu? Essa é coisa da sua cabeça. Não. Aí a Lisa foi lá também e falou, não, era uma trollagem. Trollagem porque não tem zoeirinha, brincadeira. brincadeirinha. A gente ficou lá brincando. Não tem nada disso. Esse áudio a gente fez de mentirinha, entendeu? Porém, agora a Lisa foi lá e falou, não, esse áudio realmente é verdadeiro. Ela assumiu que tinha um caso com o Nego do Borel? E aí, o que aconteceu? Sabendo deste áudio, Duda foi às redes sociais. Aquele vídeo dela? Esse vídeo que a gente vai ver agora. Ah, eu quero ver, porque eu não vi ainda. Assim que saiu esse áudio, olha só. Deixa eu ver. Gente, a pior sensação do mundo é que eu tô agora. Eu tô me sentindo tão mal. Tadinha. Eu nunca parecia que assim, eu sou uma mulher super forte. Mas assim, de coração. Eu tô recebendo tanta coisa que eu tinha certeza na época. Eu falava, cara, eu descobri, é isso. Eu ia conversar com o indivíduo. E aí ele falava, você tá maluca, isso não aconteceu. E eu tô recebendo tanta coisa que era real, sabe? Tanta mulher, print dessas pessoas que se envolviam com ele. Mulheres falando até do meu corpo, falando que eu sou anoréxica, falando muita coisa pesada. Tá mexendo muito comigo, eu tô muito magoada. Tadinha. Como que alguém pode fazer isso com uma pessoa de coração? Isso não entra na minha cabeça. Tudo que eu tô recebendo tá sendo horrível. E ver que eu me sujeitei a tanta coisa. Que eu fui contra as pessoas que eu amo, as pessoas que me amavam. Mas eu tava cega. Eu acreditava piamente nas mentiras da pessoa. Eu acreditava. Eu era refém, eu tinha medo de falar, eu me sentia ameaçada. E agora ver esse tanto de gente me mandando mensagem de situações que aconteceram quando eu tava, sabe? Quando eu tava ali, quando eu ficava em casa. Que sensação horrível. As pessoas falando de situações que eu até cheguei a desconfiar. Mas como eu saía sempre como maluca lá,
eu não levava pra frente. E aí, tipo, pessoas que participaram dessas safadezas dando risada de mim. Que coisa horrível, gente. Isso é muito desumano. Não dá, não. Sério. Não é o fato de eu ter sido 1000 vezes traída que eu fui. Isso é óbvio, né? Toda a internet já sabe. Isso é muito ruim também. Mas eu ter aceitado, eu ter acreditado, eu ter investido na pessoa, porque eu investi muito na pessoa como ser humano, sabe? Com todo o meu coração. Isso é muito frustrante. E ver os danos que a pessoa causou em mim emocionais, que eu demorei pra me desvencilhar. Como que foi uma luta pra eu sair disso? Porque foi uma luta. E só eu sei as coisas que eu passava. Só eu sei. E não é possível, não dá pra passar pano pra uma pessoa assim, gente. Ainda bem que eu tive forças pra sair. Mulheres, não se calem. Saiam dessas coisas, por favor. Não se deixem chegar ao extremo. Eu cheguei no extremo. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. É tão triste a gente ver uma pessoa... E a gente sente, gente, um pouco do que ela está sentindo. Eu digo um pouco, dela, né? porque a gente sente, assim, angústia dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Duda vai superar isso, como muitas mulheres já superaram. Mas é um momento muito triste de quando cai a cortina e você enxerga a realidade. Eu acho que uma grande ajuda, a gente falava com o Dr. Pablo, de um médico vai ajudar nessa hora. Porque, gente, nunca... Você que é uma vítima, você pode achar que você foi cega no sentido pejorativo, que você foi culpada, que você devia ter visto antes. Eu acho que a gente, nessa hora, tem que agradecer a Deus por ter terminado. Ah, quantos anos foi? Não importa, gente. Esquece, daqui pra frente. E quer saber? Infelizmente, o que tem de mulher que sofre por isso, há muitos anos não está escrito, que ela se sente dependente do marido ou do companheiro emocionalmente, financeiramente, e ainda a pressão muitas vezes que ele faz para que ela não tenha contato com a família, como a própria Duda disse, que ela teve que se afastar da família por pressão dele, né? Exatamente. Olha só que absurdo. E você vê nessa dor dela, ela sentindo, como ela percebe assim, fui enganada. Agora ali cai a ficha. Eu vou te dizer, não sei se a Cíntia concorda como mulher. Desculpa, você que saia com o Nego do Borel, problema seu, problema dele. Mas agora você precisa ficar mandando as fotos pra Duda do que você fazia. Toma vergonha nessa tua cara, né? Eu não sei o que tem gente que se sente bem em ver o sofrimento dos outros. Você gostaria que amanhã, você que tá mandando foto que você transou, que você fez sabe Deus o quê com o Nego do Borel, que alguém fizesse isso com você? O cara, depois que você tá namorando, vai sair com Deus de todo mundo e as meninas todas vão mandar a foto pra você do que faziam? Ah, gente, empatia, pelo amor de Deus, é o mínimo, né? Mas isso é amoral, é ridículo. Sem dúvida, Kátia, assim, essa exposição, poucas vezes, acho que na nossa vida, né, a nossa vida de acompanhar tudo isso, poucas vezes eu vi tamanha exposição. Aquele choro doído, aquele choro verdadeiro, desabafo de algo que é tão íntimo. E, na verdade, essas pessoas podem sim ajudar a Duda a abrir os olhos? Ok. Mas não você não mostrando dessa foto. forma. Não é assim. Você chega e Não fala, ai, amiga. Não é tripudiando. Você não vai nem pra uma amiga que você sabe que... Não precisa disso. Fala, ó, fulana saiu com teu marido porque eu vi. Não Tem outras formas de você ajudar. Não trazer foto e falar aqui, ó, essa. Não é. Você viu que ela coloca num momento, vocês me chamando de anoréxica. Quer dizer, ela tem a sensação hoje de que o mundo caiu, aquele relacionamento não era verdadeiro, o Nego do Borel não era o príncipe que ela imaginava, o pai e a mãe estavam certos em boa parte, sim, e se sentindo enganada, humilhada, diminuída e tripudiada, porque essas pessoas que ajudaram na traição riam nas costas da Duda. Então tá caindo todo o circo assim pra ela. É difícil. Não, por isso que é um choro tão doído. Eu não conheço o Nego do Borel. Você conhece? Não conheço. Não é meu amigo, nem nada. Simplesmente porque eu não conheço. Mas, enfim, a gente pode julgar. Mas, contudo, porém, entretanto, por tudo que a Duda está dizendo, ele não veio a público para negar absolutamente nada. Ainda não. Inclusive, há essa expectativa, que ele fale hoje, né? Que a qualquer momento ele se pronuncie. Eu vou falar não pro Nego do Borel, mas para qualquer pessoa que age dessa forma com outro. E aí pode ser homem, pode ser mulher, porque também tem mulher que não muda muita coisa do que isso. Então, que a gente tome consciência, gente. Você quer ser free? Quer ser livre? Pra você fazer o
que você quiser, não tenha ninguém fixo. Aí você sai com todo mundo, você faz a tua vida o que você quiser. Mas não não escravize a vida do outro. Você assediando, você manipulando a vida do outro. Isso é uma forma muito baixa, é podre. Chega a ser maquiavélico, Ah, né? Uma coisa ruim, eu acho que isso não estou dizendo do Nego do Borel, porque não, Sim. como eu disse, a Não gente ouviu é. só um lado, eu digo Sim. de uma forma geral. Quem age de uma forma como que ela está relatando, que seja chamado de nome que for que tem a pessoa, isso pra mim é um sinal de desvio de caráter. Total. Não é? É um muito abusador. É um abusador. O abusador, ele é gente. falha de caráter, é índole. É, péssimo. Normalmente, assim, dificilmente muda. Então, mas Porque então isso é um fica padrão. sozinho. Padrão, é. Não é? E tem gente que diz que isso dá prazer pra pessoa que Então, faz mas isso, aí né? isso Sadismo, né? é sadismo, é crueldade, Horrível. no mínimo.